e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Sem Pressa, onde o CNPJ ele dá voz ao CPF. Hoje o episódio tem um sabor muito especial, porque a nossa convidada não está só aqui na mesa, ela também é parte do cenário, onde tantas histórias acontecem. A Dani é psicóloga, mãe, empreendedora, ela é a mente e o coração por trás da Dona Baunilha, um lugar que vai além do café. É sobre acolhimento, experiência e conexão. Dani, seja muito bem-vinda ao nosso Café Sem Pressa. Muito obrigada, estou muito feliz de hoje poder sentar aqui. Que bom, nós também. A gente não via a hora nesse momento. É verdade. Demorei, né? Desculpa. Imagina. Vamos lá, vamos começar então. Quem é a Dani antes de Dona Baunilha? A Dani, antes de Dona Baunilha, a Dani é uma mulher forte, corajosa, que ama pessoas, que ama conexões, que tem um coração que vem antes de tudo. Sou muito cuidado, sou muito pessoas. Essa é a Dani antes de Dona Baunilha, depois e durante. Ótimo, adorei. Isso mesmo. Teve algum momento, Dani, quando que você sentiu que era a Dona Baunilha? Quando foi sua virada de chave? Voltando um pouquinho lá naquela pergunta e já complementando com essa, eu sou psicóloga de formação, trabalhei minha vida inteira em recursos humanos, com desenvolvimento de pessoas, trabalhava há 15 anos na mesma empresa, uma multinacional, e a minha vida inteira não, depois que eu aprendi a tomar café, eu falava que se eu saísse do CLT, eu ia abrir uma cafeteria. Todo mundo já sabia que eu não queria continuar no RH, eu amava o que eu fazia e tal, mas eu queria muito empreender uma cafeteria. Eu achava que era só sentar e tomar café. Outra ilusão. E aí, a virada vem com as filhas, não poder participar de reunião de escola, ter que escolher, se tivesse uma festa junina, uma reunião de escola, eu tinha que escolher uma das duas para ir, para não poder pedir folga na mesma semana. E querendo não traz uma liberdade, né, Dani? Isso. Traz a liberdade, a flexibilidade. Pode me dizer qual foi esse momento ali na sua jornada da cafeteria, Dona Baunilha? Qual foi seu primeiro desafio? O primeiro desafio foi decidir assinar o contrato. Porque eu pesquisei muito, e fiquei pesquisando. A dona da franquia fala que eu fui a franqueada que mais pesquisou, falei com um, falei com o outro, porque era tudo muito diferente para mim. E franquia é também, né? Diferente. É algo diferente e eu vinha de algo... Você tem uma segurança, pelo menos financeira. E eu tinha muito medo de tudo. E aí eu fui tentar achar essa segurança nas pesquisas. Esse foi o primeiro desafio, Mas foi pelo certo, isso mesmo. Dani, sobre Dona Baunilha. Aqui é um lugar que acolhe, mas o que foi mais decisivo? O que fez você olhar com mais isso na Dani pra cá? Como você disse, você gosta de pessoas, veio desse lugar acolhedor. O que foi essa mudança, essa trajetória que você trouxe para esse lugar? Por mais que uma franquia, você tem o seu jeitinho aqui. Eu acho que o da Dani está nos funcionários atenderem. Então, o meu jeito com os funcionários transpassa a cozinha e chega aqui. Eu acredito que tenha a minha verdade, tanto no funcionário quanto nas pessoas. É comum as pessoas pararem e perguntarem o que eu mais gosto. Então, se eu vou para o salão, eu estou conversando com as pessoas. Então, essa verdade, a presença, o estar presente, as pessoas saberem quem sou eu. E poder, eu estou passando, estou na mesa do lado trabalhando, aí tem alguém que fala, qual é o seu doce favorito? Eu trago minha verdade, eu não trago doce que eu quero vender, que tem mais, eu trago doce que eu gosto. Isso é um diferencial, né? Mesmo se uma franquia trazer a gente. Hoje eu trouxe a cheesecake para vocês, e foi uma boa escolha, né? Isso aqui que é meu favorito. E Dani, em que momento você percebeu que você não estava só vendendo, mas você estava criando uma experiência? Sou muito ativa, sou muito resolvedora. E eu sempre que estava aqui, porque não é só vender, eu tenho um monte de coisa para resolver. E muitas vezes eu chegava, eu tinha compra para fazer, eu vinha focada, e eu sentia que o cliente estava sentado aqui, ele queria conversar, ele queria atenção. E aí eu percebi que eu precisava trazer essa experiência, o salão primeiro de tudo. Primeiro não, o salão é com presença. Então o que acontece?
Às vezes tem alguém sentado aqui que eu cheguei, eu sei que é alguém que eu conheço. Eu preciso dar oi para funcionária, eu vou primeiro dar oi, porque eu vou voltar e vou dar a presença total. Às vezes eu acho que tem alguém, às vezes alguém tem saindo, eu vou já falar oi e daí já falo para minha funcionária, calma que eu já vou aí. Então hoje eu consigo separar aqui dali, sem deixar de dar atenção aqui ou ali. Porque muitas vezes eu chegava, eu já entrava, e um monte de problema, um monte de coisa para resolver, e acabava não voltando. Hoje eu tenho bastante esse foco de divisão. E querendo ou não, é a melhor coisa, né, Dani? A gente está aqui, conversar, tá presente, realmente. Né? O cliente, ele sente isso. E ele volta e aí ele fala isso com você. Olha lá, aquela... Nossa, a Dani tá lá sempre. A gente senta, bate. Total. Maravilhoso. Vamos lá. Eu acho que eu tenho ainda em desafios de empreender. Dani, tem algum erro que te ensinou mais do que algum acerto? Eu tenho um de começo. Como eu sou muito relacionamento, eu cheguei e as dicas que eu sempre tinha era: vamos fazer relacionamento, vamos pôr o nome da Dona Baunilha na cidade e tal. Sim. E aí, o primeiro que apareceu era de uma pessoa muito influente na cidade, uma querida, e ela gostava de Dona Baunilha, ela foi fazer um evento e falou: Dani, eu quero a Dona Baunilha lá. E eu falei: que legal, vamos estar juntos, parceria. Falei com a franquia: legal, vai você mesma para marcar presença e tal. Era um evento de corrida. E aí eu falei, viu, mas eu não vou nesse evento, é corrida, é doce que eu vou levar e tal. Não, o pessoal lá corre pra comer e tal. Aí eu fui nessa pegada. Era fora daqui, levei 2 sobremesas grandes, tal, eu mesma lá pra oferecer pro pessoal. E todo mundo chegava pra mim e falava: é nice, é 0. Todo mundo comeu. Ótimo. Mas eu percebi que a importância de você saber onde, não é em qualquer custo, não é em qualquer lugar, não é. Tanto que depois teve um outro evento dessa mesma pessoa, foi uma inauguração de uma casa arquitetônica, assim, um lugar bem bacana. Aí eu fui com... né? Aí a gente começa vendo onde que encaixa e onde que acerta. E no começo eu ainda entendi, eu falei: não, acho que não faz sentido. Não faz, porque lá o pessoal corre pra comer. Não, realmente, comeram. Mas eu sabe quando você tá deslocada, você não faz sentido ali? Gente, porque os doces, olha, deixa eu apresentar esse aqui agora, né, Mar? Olha isso aqui. Sim, é o preferido da Dani, também. E hoje nós estamos provando, né, Mar? Virou também. Real. Vocês precisam experimentar o que é isso aqui. Você sente hoje, Dani, que tem o controle ou que aprendeu a confiar no processo? Ainda empreender, ainda... Eu acho que o controle o empreendedor nunca vai ter. Boa. É algo que eu aprendi, que a gente não tem controle de nada. Não tem, verdade. E aí eu acho que é bem importante a gente trabalhar a nossa fé. Uma coisa que eu aprendi muito, assim, teve uma época que foi muito desafiadora, e eu acho que tem muito a ver com essa questão de processo. Eu acordava chorando, assim, eu falava: meu Deus! E meu namorado falou pra mim assim: vai lá e não vai ficar mais fácil. Você vai ficar mais forte. Perfeito. Então eu não acho que eu tenho controle, mas eu tô mais forte. Ótimo. E o processo me deixou mais... Eu tenho o controle dos processos. Sim, é uma coisa. É uma coisa. Mas o controle do empreender, do resultado, a gente nós não temos. Né? Sim, controle mais da emoção, né? Da emoção, isso. O controle da emoção, quando ele controla a emoção, que é o forte, né? Tem aquele período que a gente passa mesmo, chora de desespero, às vezes fala: como, né? Como vamos fazer? E isso fortalece. Isso realmente. Eu acho que dá para aprofundar um pouco mais, Dani, o processo. Adoro. Conta um pouquinho aí dessa parte do processo. Olha, porque para as mulheres, né, e eu acredito que a maioria, nós todas empreendemos na vida, né? E é muito importante. Todo mundo passa por processo. Todo nicho. Todos. O processo não é fácil. Mas a gente tem que viver, a gente quer muito resultado. Eu aprendi a estar aqui. Teve de uma segunda-feira que eu tava aqui e eu falei: gente, por que eu não fechei segunda-feira? E aí eu comecei a olhar pelo outro lado. Eu sou a única que tô aberta, vou fazer disso um diferencial. Ótimo. Eu tenho essa facilidade. E aí o empreender me virou do ponta cabeça, realmente. E na hora que eu comecei a olhar por estes lados, ficou mais leve, ficou mais fácil e eu fiquei mais forte. Essa semana eu tive uma conversa muito séria com as minhas filhas, porque tá chegando o Dia das Mães. Verdade. E eu queria muito ir visitar minha mãe. Ela mora no Mato Grosso do Sul. E aí, falei para minhas filhas, elas: vamos, mamãe. Eu falei: filhas, no Dia das Mães a gente não consegue. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje a mamãe consegue. A escola ligou que tem que te buscar, eu vou.
tem uma reunião no meio do dia de imprevisto, eu vou. Se precisar ir 5 vezes durante a manhã, levar remédio, fazer, eu vou. Isso é algo muito bom que eu consigo, essa flexibilidade. Porém, tem algumas datas, principalmente datas especiais, Dia das Mães, sazonais, Dia das Mães, Páscoa, que eu vou trabalhar muito. Sim. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Então, muito provável, Dia das Mães, eu vou passar um dia muito intenso aqui na Dona Valmília. Mas, e não vou estar 100% com elas, mas eu estou 110% disponível para elas em outras datas para poder isso acontecer. E tudo que a gente vai adaptando, conciliando, né, Dani? Isso é só vivendo mesmo, é passando por todo esse processo, é vivendo mesmo. Então eu aprendi a olhar o processo pelo outro lado. Ótimo. Porque a hora que elas me falaram isso, eu poderia falar, ai, poxa, Dia das Que Mães, dor, bate a culpa, né? Porque também não é culpa. Mas se a gente olha por esse lado, você consegue estar mais presente do que uma pessoa que consegue passar um domingo das mães. E é isso que tem que olhar, né? Sempre tem o lado bom. É um domingo, mas eu tô presente sempre. Né? Se a gente entende o nosso propósito, faz muita diferença. Eu lembro que logo que eu comecei, eu marcava a unha 6 da tarde. Eu ia pra academia à noite. Porque eu seguia ainda os horários do CLT. A gente fala, nossa, é quase o dia. E aí eu falei, não, meu diferencial é justamente esse. 11 horas da manhã, a hora que eu vou pra academia hoje. Então, tipo... Entendi que você fica até mais tarde. Sim. A gente consegue manejar. É isso. É fazer da segunda ao domingo, sem culpa nenhuma. Essa segunda, por um acaso, eu almocei e tomei champanhe. Ah lá, não é? E já trazendo esse contexto que a gente tá falando, como que você organiza a Dani mulher, Dani mãe, Dani tem um namorado, Dani empreendedora? Como que é essa organização dessas várias versões de Dani? Me ensina. É tudo realmente misturado. Não dá pra separar. Eu, como RH, eu sempre falei pros funcionários, não adianta você achar que você vai passar a catraca se é outra pessoa, se é a mesma. E aqui é a mesma coisa, gente, eu sou a mesma. Então, as filhas vêm pra cá pra almoçar, as filhas já pegam a chave da minha sala, vai pra lá. Eu tô aqui, daqui a pouco eu saio, vou fazer unha, daqui a pouco eu volto. Não tem hora, não dá pra separar. Agora é CPF, agora é CNPJ. É misturado. Mas você consegue equilibrar. Consigo equilibrar. Eu acho que é isso. Muita gente se perde nesse meio. Não. Vai empreender, só quando vê, ela começou a empreender para ter mais qualidade de vida. Mas quando você vê, ela não tem qualidade de vida. Hoje eu consigo. Então hoje você já tem. Hoje Você eu consegue separar um pouquinho de tudo. Eu consigo cuidar de mim sem culpa, eu consigo ser mãe sem culpa. Consigo. Eu consigo hoje, por exemplo, fazer as minhas atividades. Eu consigo fazer minha atividade física no horário que a academia é vazia, eu ganho tempo no trânsito com isso. Eu consigo ir na manicure, eu tô aqui, tomo um café, vou pra manicure, volto. Trabalho, faço 2 reuniões. Aí vou, faço uma drenagem, volto. Eu consigo hoje conciliar. Busco as filhas na escola, volto. Você consegue se priorizar. Consigo. É que muita gente se perde nesse caminho. É muito fácil. É muito fácil se perder. A gente foca mais em uma coisa, às vezes foca mais, né? É porque o empreender, quando a gente vê, você está trabalhando 24 horas. Mas aí você se esquece. O bom é que você conseguiu fazer esse equilíbrio. Agora. Vai conseguir, gente. Ó, você que empreende, chega uma hora que você consegue. Viu, gente? Dá certo. Dá certo. Porque não adianta você achar que trabalhar, almoçar com o celular na mão respondendo, você vai ganhar tempo. Você não vai, você vai perder tempo de qualidade. Então, almoça ali com as filhas, senta. Muitas vezes eu falo, gente, tá meia hora. Eu vou responder tudo, a hora que eu sentar, a gente vai sentar as 3 juntas e vamos com qualidade. Eu consigo, às vezes, também, eu vejo que durante o dia tá muito corrido. Esse fim de semana aconteceu, eu tava fazendo as entregas de Páscoa e tal. Aí meu namorado, eu falei, nós já vamos sair pra comer, pra almoçar. E ficamos, ele falou, vamos comer alguma coisa aqui? E aí agiliza. Aí foi, a gente comeu aqui mesmo, agilizamos. Aí no jantar, aí conseguimos focar, conseguimos realmente desligar. E trazendo sobre essa pergunta, logo no começo, a gente não consegue separar tudo. Todo mundo que empreende quer fazer tudo. Até que fica com o emocional abalado. Quando foi a virada de chave que a Dani teve e precisou falar, pera, eu preciso olhar pra mim também? Como foi isso? Eu tenho uma força muito grande que é a generosidade. E eu participo de um programa que ele é muito profundo de autoconhecimento, que ele chama Juntas Florescemos, e ele me trouxe muita clareza, mesmo sendo psicóloga, fazendo terapia, a gente precisa de uma ajuda para a gente se conhecer. E aí lá eu fui conhecer que muita dessa minha força eu usava demais e com os outros, e comigo não. E aí foi a minha grande virada, eu passar a ser generosa comigo. Então hoje eu consigo, antes eu podia estar fazendo o que fosse, me tocasse meu telefone, eu ia atender seja quem fosse.
Agora não. Tem as prioridades que são as famílias. Mas eu consigo falar, não, peraí, já eu retorno. Agora eu tô aqui com a minha filha, já eu retorno para esse fornecedor. Já eu retorno para esse cliente. Então hoje eu consigo me priorizar naquele momento ali e ser generosa comigo. Eu acho que essa foi a virada de chave, eu usar algo que eu já tenho, mas comigo mesmo. Quem está assistindo, que empreende e que talvez está nesse momento. Então, qual dica? O que você incentivaria essa pessoa a fazer para ela começar a olhar para ela? Primeiro, falar que em um dia ela não vai resolver o mundo, em um mês ela não vai resolver o mundo. Eu acho que é tirar isso. Eu acho que quando a gente entende que é dia após dia, é uma ação de cada vez. Eu tenho muita forma de pôr no papel. Eu tiro da cabeça. Porque parece que quando você fica com as coisas na cabeça, aquilo fica o tempo todo. Então eu tenho mania de pôr no papel. Eu tenho um grupo no celular comigo mesmo que chama Para Esvaziar a Cabeça. E eu coloco tudo lá, as coisas que eu vou lembrando. Porque como eu sou muito ativa, nossa, eu lembrei que eu tenho que comprar canudo. Aí eu pego o celular e já falo com o moço, canudo. Aí eu lembrei que eu tenho que agendar a revisão do carro. Agendar a revisão do carro. Aí eu já quero fazer na hora. Aí o que eu faço? Eu vou nesse grupo, eu anoto o que eu tenho que fazer. Aí a hora que eu sento, peraí, agora eu vou trabalhar um pouco, vou resolver as coisas. Aí eu já vou dando check ali. Já é um checklist diário, né? Melhor coisa, eu amei. E é tudo misturado. Só que não esquece de olhar depois o que você falou, né? Senão esvazia e esquece. E lá eu coloco tudo junto. Levar a criança para tomar vacina, marcar pediatra, revisão do carro, comprar canudo, falar com o escritório contábil e tudo lá. Adorei. Porque às vezes a gente fica querendo organizar, mas só de você já ir escrevendo tudo, você já depois não vai esquecer. Né? Porque você faz isso tudo junto. Sim, é verdade. Dani, qual foi o momento assim que mais te marcou aqui dentro, na Dona Baunilha? Alguma coisa que ficou, sabe, guardada? Que me marcou muito foi antes de abrir a cor ameixa selvagem, que é esse roxo aqui que a gente vê da Dona Baunilha, que é a cor do mês. Ela é muito marcante. E eu que toquei a obra toda, né? Então, lida com pedreiro, quebra parede. E quando eu cheguei aqui, eu morava em Araraquara e eu vim aqui. Eu vinha para acompanhar a obra uma vez na semana, duas, tinha a equipe aqui. O dia que eu cheguei, que eu vi a parede lá fora, na primeira demão do Ameixa Selvagem, eu chorei. Foi muito marcante, assim, de você, a concretização dos sonhos. Isso que a gente realizar, né, antes o projeto, a construção, e na hora que você vê já a primeira demão, né? Isso foi marcante para mim. Eu sei que tem muitas coisas que acontecem aqui dentro de tantas histórias, né? Alguma também mais, assim, que te marca, que você já viveu muita, até mesmo com as suas filhas, com funcionários, como você mesmo disse, e de história, assim. Você possa abrir pra gente. Eu tenho uma história muito marcante que eu tô aqui e assim, eu acho que é muito da energia. Como eu falei, eu sou muito de verdade. Então você vai me ver trabalhando. Eu não vou falar que eu sou sempre assim. Às vezes você vai me ver trabalhando e só trabalhando. Às vezes vai ver eu de mesa em mesa e de mesa em mesa. Porque naquele dia eu tô de mesa em mesa. Eu não sou sempre igual. E aí teve um dia que eu estava aqui, tinha uma mãe, ela estava com uma filha de acho que uns 8 anos, a menina dela tinha. E eu estava meio aqui, meio lá dentro. Meio aqui, meio lá dentro. E aí eu chamei essa criança. Eu vi ela com a mãe estava ali querendo tomar um café. E eu sei que quer tomar um café com a criança ali, esfriando o nosso café. E aí naquela hora eu senti vontade. Eu chamei, perguntei se ela queria conhecer a nossa cozinha e que eu ia levá-la para poder preparar um doce junto com a gente. E aí eu coloquei a touquinha nela, pedi para a mãe deixou, né? A mãe queria tomar o café, claro. A mãe deixou, coloquei a touquinha nela, e ela preparou. Eu ensinei ela, eu não, né? A confeiteira ensinou ela, eu fiquei ali do lado. E a gente foi preparando junto um doce, 2 doces que ela preparou, e no fim ela trouxe um café. Eu ensinei ela a tirar um café e ela trouxe o café para a mãe. E aí, a hora que ela sentou, e assim, aí tem 2 vertentes assim, muito bacanas. A mãe falou pra mim que trabalha com a experiência do cliente. É a profissão da mãe, ela trabalha com isso, e o quanto aquilo significou pra filha e pra ela. E o doce que ela montou era no vidro. Era eu não lembro se era um merengue, uma holandesa. E aí ela queria levar pro pai. Eu falei, tem um doce desse ali, no descartável, pra levar. Ela falava, não, eu quero levar esse, que eu fiz pro meu pai. E aí ela levou no vidro pro pai dela. Gracinha. Então, uau, que história, né? Muito linda a história. Querendo ou não, são isso, né? Deve ter várias, mas tem. Essa mãe. Pois é. Essa mãe conseguiu tomar um café em paz. Às vezes o que a gente quer é sentar e tomar um café. Só que não é todo mundo que tem uma rede de apoio. Não é? É isso mesmo. Vários momentos para a criança, para a mãe. É isso, né? Nunca são um café.
Nunca é só um café. Isso, você falou tudo. Verdade. Você contou pra gente no começo que você é psicóloga, né? E você teve uma carreira anterior, antes da Dona Paulinha. Que isso te ajudou aqui? Porque lá era mais a parte do RH, né? Conforme você falou. Ela era bem focada em desenvolvimento de pessoas. Eu vou te falar que no começo eu levei um susto, porque a hora que eu comecei a fazer entrevista, os candidatos não apareciam. Eu falava, gente, é uma coisa que eu sei desempreender. Eu imagino. Só que aí, a hora que eu equilibrei as emoções, e que eu consegui voltar para minha essência, porque eu sou boa, que é lidar com pessoas, hoje eu consigo ver que essa experiência anterior me ajuda muito. E aí, uma coisa que eu tenho refletido muito recentemente, e eu até comento com as pessoas, eu não sei ensinar isso. Dani, mas como você faz? Eu tô com funcionária hoje, ela tá voltando. Ela trabalhou, ela saiu, e hoje ela tá voltando. E aí, tipo assim, Dani, mas o que você faz? Eu não sei. Eu não sei explicar. Eu sou eu. Eu sou de verdade, eu sou do meu jeito. É a sua essência. Não tem técnica. Esses dias, inclusive, assim, uma técnica de vendas. Você tem que... Se a pessoa pedir um waffle, você tem que... E a outra também pedir, deixa pedir. Vai ser 2 waffles. Gente, eu não consigo. Eu vou ver 2 pessoas pedindo um waffle, que ele é enorme. Eu sou a primeira a falar, gente, não vamos dividir porque ele é grande. Eu sou de verdade. A pessoa não tá vendo, né? A verdade, pra mim, vem primeiro do que a venda, sabe? Então... Mas isso conecta. Isso é o que conecta, é a verdade. Você sinceridade. né, pra pessoa, pega outra diferente, se você tem uma mesma experiência. Mas se isso é um olhar, não tem como. E não é todo Ele não é ensinável. Mas se alguém ficar perto de você, pode ir aprendendo no processo de sentir, mas não é ensinável. A essência não é ensinável. Não é ensinável. E eu acho que eu tenho esse diferencial com pessoas, que acaba refletindo na gestão de pessoas. Sim. E acaba impactando o atendimento das pessoas aqui. No geral, quase tudo, né, Dani? E faz um ex-funcionário voltar. Faz um ex-funcionário. Isso, é verdade. Você vê que algo é bom quando uma ex-pessoa volta para essa mulher. Verdade. Porque a pessoa tem a oportunidade, né? Saiu para tentar outra coisa, mas volta porque ela se sente segura com você. E assim, tem funcionários que também saíram para empreender. Sim. E aí eu sempre falo, as portas estão abertas, porque tem que ter essa segurança. Eu tenho que incentivar. Sim, com certeza. Mas é isso que a gente está falando. Não é todo mundo, né? Então a pessoa sente segurança em você. É ótimo, é lindo isso também. E agora nós vamos para uma parte que eu amo, que é na ponta da língua. Dani, a gente vai falar uma frase, você responde com uma palavra que vem no seu coração, na sua cabeça, você fica à vontade, tá? Café ou vinho? Café. Até um tempo atrás nem vinho eu tomava, aprendi agora. Doce ou salgado? Doce. Ótimo. Razão ou emoção? Emoção. Começar ou recomeçar? Recomeçar. Tem muito mais maturidade. Perfeito. Cuidar ou ser cuidada? Cuidar. Preciso aprender a ser cuidada. Um cuidado com você. Cuidado comigo? O café. Um café sem pressa é meu cuidado diário. A gente ama. Um livro, Dani, para você. Essencialismo. Um doce que te representa. Que me representa? Não é o que eu mais gosto, não? Ele vai te representar, que ele vai virar sua identidade, né? Doce, o brigadeiro. Eu sempre comemorei tudo com brigadeiro. Vai sair de férias, brigadeiro. Volta, brigadeiro. Foi promovido, brigadeiro. Foi demitido, brigadeiro pra perder, pra consolo. Tudo é brigadeiro. É porque eu acho que o brigadeiro, ele traz algo afetivo, né? E ele é brasileiro. Eu fui fazer um intercâmbio, último dia de aula, deu o que acontecer. Mas eu consegui os ingredientes, eu fiz brigadeiro pra levar pra turma. Você sabia É que o brigadeiro é brasileiro? É um doce brasileiro. Não tinha granulado, a gente fez um granulado colorido lá, deu super certo. Dona Baunilha, em uma palavra. Doçura. Café sem pressa pra você. É um cuidado, todo mundo merece. É algo, é uma desconexão que conecta. Finalizamos mais um episódio do nosso Café Sem Pressa. E eu tenho certeza que você não vai sair desse episódio sem aprender muitas coisas, principalmente para olhar para você. Eu quero te agradecer, Dani, por esse momento, essa tarde que você teve aqui com a gente, porque eu sei que o tempo é algo mais precioso que a gente tem e você nos permitiu e permitiu tantas pessoas aprender com você. Não tem como, gente, você sentar com a Dani e sair da mesma forma. Só um sorriso seu é contagiante, de verdade. Obrigada, viu? Nós te agradecemos demais por você ter tirado esse tempo e por acreditar no café, né? Você acreditou no café. Sim.
Dani, a gente queria. Bom, a Márcia te agradeceu, eu te agradeço mais ainda, porque eu acredito que hoje não foi só um café, né? A gente viveu o que realmente acontece neste lugar, que eu acho que é presença, é uma história que fica, que marcou, vai ser uma lembrança. E eu quero te agradecer por abrir o espaço pra gente sempre e por abrir seu coração hoje pra gente. Obrigada. É uma lembrança minha, da Marcela, do Café Sem Pressa, pra você sempre lembrar com carinho da gente também. Muito obrigada. Vou abrir. Pode abrir. Esse presente a gente tem que abrir, a hora que recebe. Ai, gente. Olha o tipo de presente que eu amo. Ai, como é o nome? Lembre-se de pausar, respirar e se permitir. Viver momentos com leveza. Amei. Muito obrigada. E aqui mais um presente da nossa patrocinadora Lena. Você também. Ai, gente, muito obrigada. Olha só. Porta óculos. Uau, Lena, adorei. beijo, é da Uzi Adélia. Ela vende, nos patrocina com os acessórios maravilhosos. Sigam ela no Instagram também, @Uzi Adélia. E todos, né? A gente já partindo para o final, mas não podemos esquecer, toquem o sininho aqui no YouTube, ou Café Sem Pressa, todas as redes sociais, o Instagram também. Se inscreve no canal, por favor. Se você gostou, eu tenho certeza que você vai encaminhar para muitas pessoas. E a Dani vai deixar o @ dela aqui também. Meninas, quero primeiro agradecer vocês. Eu tenho um prazer muito grande. Toda semana que eu chego aqui, vejo vocês com uma convidada, com um convidado novo. E o quanto tem a ver o Café Sem Pressa com a Dona Baunilha. Eu acho que é uma conexão que veio para ficar. É uma parceria que eu tenho muito orgulho da gente ter feito e quero cada vez mais pessoas participando. O meu @, o da Dona Baunilha, é @donabaunilha.ribeirãopreto. E tem o meu também, que é o Dani _Fantin. O Dani é com Y. Ótimo, sigam a Dani também e a Dona Baunilha, que é nossa patrocinadora. Tchau!